tudo bem? Pessoal, hoje na nossa aula de língua portuguesa, vocês vão fazer um texto, um exercício que chama reconto. Vocês sabem o que é reconto? Reconto é quando nós recontamos uma história que já existe, tá? Então, eu leio uma história e reconto com as minhas próprias palavras. Então, fica ligado. Plim, não é uma cópia. Eu não pego um texto e copio o texto. Não é uma cópia, é um reconto. Eu leio e escrevo de memória o que eu lembro da história. Tudo que eu lembro, com os personagens principais, com os nomes, eu não mudo nada. Mas eu reconto com a minha memória, com as minhas palavras. Não é uma cópia, ok? Então, primeira regrinha, não me mandem uma cópia, por favor, porque não vai valer. Vou tirar ponto de participação de quem fizer uma cópia de uma fábula, que no caso é fábula proposta. Então, eu quero um reconto. Então, voltando, vou explicar novamente. Reconto de fábula, lá na página 21, de português. Reconto de fábula é o seguinte, eu vou deixar livre, vocês vão escolher a fábula que vocês quiserem. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga. Eu vou recontar a fábula da cigarra e da formiga. Então, o que eu lembro dessa fábula? Eu vou recontar. Era uma vez uma cigarra que ficava cantando, em vez de trabalhar, enquanto a formiga saía todos os dias para trabalhar. E a formiga avisava a cigarra: olha, você precisa guardar comida para o inverno, senão você vai passar fome. Você só fica aí cantando e não trabalha para guardar comida, o alimento. E a cigarra lá, cantando. E aí a formiga falando, avisando. E aí chegou o inverno. Quando chegou o inverno, o que aconteceu? A cigarra ficou sem comida, sem casa. Por quê? Porque ela não trabalhou para guardar as coisas, para ter casa e comida, para ficar quentinha e alimentada. E aí ela foi pedir ajuda para a formiga lá no formigueiro. Ela bateu lá, toque, 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 e foi, bora pedir ajuda. Chegou lá, ela pediu ajuda. E a formiga brava falou: você só cantou, tal, nem trabalhou, não guardou comida e agora quer comer minha comida? E quer se cobrir com a minha coberta e ficar dentro da minha casa? Não, agora vai passar frio. Mas a rainha das formigas, que estava escutando tudo, foi lá e falou: você que cantava, alegrava o meu trabalho e os meus dias. Entre, cigarra, eu vou te ajudar. E aí a cigarra teve casa, comida durante todo o inverno. Moral da história: é necessário pensar no futuro, né? Então, é o seguinte, o que acontece? Eu acabei de recontar uma fábula para vocês. Só que vocês vão fazer isso escrevendo. E vocês vão recontar a fábula que vocês quiserem. Vocês escolhem a fábula que vocês vão recontar. Pro, eu prefiro a lebre e a tartaruga. Pode ser. Pro, eu prefiro o rato e o leão. Pode ser. Eu prefiro o rato do campo, o rato da cidade. Pode ser. Eu prefiro... esqueci. O sapinho surdo. Pode ser. E aí vocês podem escolher a que vocês mais gostam e recontar, como eu recontei a fábula da cigarra e da formiga. Só que vocês vão escrever, ok? Vocês vão recontar escrevendo no caderno de português, tá? Então, vocês vão pegar o caderno hoje, fazer o cabeçalho, consultar essa página 21. Isso seria uma atividade em grupo, vocês vão ver na página 21, mas essa parte nem precisa consultar, vai ser individual, porque nós estamos
né, em quarentena. Então, vocês vão escolher a fábula que vocês querem. O que precisa ter nessa fábula? Vocês vão consultar esse quadro verde aqui na página 21. Tá vendo ele? Vocês vão consultar aqui esse quadro verde e vão verificar todas essas informações aqui para colocar na fábula de vocês, tá? Ok? Então, vamos lá que eu vou pôr o quadro verde na tela e vou passar as orientações para vocês. Olha lá. Primeira coisa, o texto está organizado em parágrafos? Você tem que escrever em parágrafos, não vale fazer um parágrafo só para contar a história inteira. Uma parte tem um parágrafo, outra parte outro parágrafo, né? Outra parte outro parágrafo, final outro parágrafo e a moral outro parágrafo. Olha lá. Então, primeira coisa que tem que ter, olha aqui na lista. O texto organizado em parágrafos. Próxima coisa. Utilizar letra maiúscula em nomes próprios e no início das frases. Então, você tem que utilizar letra maiúscula no início das frases e letra maiúscula nos nomes das pessoas, nomes próprios ou nome de cidade, tá? Personagens principais estão presentes no reconto? Vocês estão recontando, então não posso inventar personagem que não existe no conto real, na fábula real. Eu tenho que usar os mesmos personagens da fábula que eu escolhi para recontar. Vocês viram que no meu exemplo eu falei a cigarra e a formiga? E a rainha formiga? São os personagens reais da fábula, eu não inventei, eles estão na fábula. Próximo. Há informações sobre o que ocorreu com os personagens? Então, no reconto, você tem que recontar mesmo, falar o que acontece com cada personagem, né? Então, vocês viram que eu falei o que aconteceu com a cigarra, o que acontecia com a formiga, o que a formiga falava para a cigarra. Isso é um reconto, contando o que acontecia com cada um. Próximo. Os sinais de pontuação foram utilizados adequadamente? Confere se vocês usaram vírgula para dar uma pausa na escrita, né? Para a pessoa que está lendo, dar aquela pausinha. Confere se vocês usaram ponto de exclamação quando tem um sentimento. Ah, como é reconto de fábula, tem fala de personagem. Então, prestem atenção se vocês usaram 2 pontos antes da fala e na outra linha colocaram travessão antes da fala para a pessoa falar, para o personagem falar, tem que usar travessão. Confiram o ponto final também. Se tiver pergunta, confiram e coloquem o ponto de interrogação, ok? Olha lá. Há uma moral no final? No final tem que ter uma moral, né? Vai lá, acabou? Parágrafo, de preferência pula uma linha para escrever a moral da história. Precisa escrever a moral, ok? Bora lá. A última questão. As palavras foram escritas corretamente? Quando vocês acabarem, leiam o texto todinho e confiram todas as palavras para ver se vocês não erraram, se não tinha 2 S's, 2 R's. Confiram tudinho, tá? Pede para um adulto ler para vocês também e passar o lápis embaixo de algumas palavras que tiveram algum erro para vocês poderem corrigir. Pede para a mamãe e para o papai ou para o adulto que estiver com vocês, tá? Aí, depois que vocês fizeram o reconto da fábula do jeitinho que vocês lembraram, e tem outra coisa, não é assim? Ah, eu só lembro que o rato salvou o leão. Isso não é reconto. Ó, vocês têm que prestar atenção que não é assim. Ah, mas eu fiz do meu jeito. Tá bom, fez do seu jeito, mas é para fazer do jeito certo, ok? É um reconto, não é para criar. Então, é um reconto. Eu vou recontar a fábula verdadeira. Então, eu preciso lembrar das partes. De preferência, assiste um vídeo da fábula, põe no YouTube a fábula que você escolher. Assiste um vídeo antes para você lembrar antes de recontar, tá? Não é eu fiz do meu jeito, escreve 3 linhas e manda pra pro.
Não façam isso. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês são bem estudiosos, bem dedicados, né? Então, assistam um vídeo da fábula que vocês querem. Por exemplo, a cigarra e a formiga. Coloco lá, a cigarra e a formiga. Assisto um videozinho rápido do conto da história da cigarra e da formiga e depois reconto no caderno do meu jeito. Lembrando, é do meu jeito, mas eu tenho que cumprir todas essas regras aqui, tá? Senão não vale, vai ter errado, ok? Belezinha? Então, ó, as regras aqui do quadro verde, todas tem que estar cumpridinha. Acabou o texto, o adulto leu, confira se tudo isso aqui você cumpriu. Não pode faltar nada, ok? Beleza? Então, boa produção de texto para vocês. Um grande beijo. Lembrando que reconto não é cópia. Não abre uma página do Google com uma fábula e copia ela inteira no caderno, porque reconto não é cópia. Reconto é você recontar com as suas próprias palavras, ok? E todas as partes. Também não é só recontar um pedacinho da história, não. É recontar a história inteira, tá? Recontar a fábula inteirinha. Beijo, gente. Até mais. Bye, bye.